Olá a todos, bem-vindos, à disciplina de evolução fenotípica, que eu chamo pelo menos de evolução fenotípica e métodos filogenéticos comparativos, e também obrigado pelo interesse na disciplina. Eu sou o Diogo, professor aqui da UFMS, e a gente vai começar falando sobre alguns. Normalmente quando essa disciplina era oferecida presencialmente, eu dava alguns avisos. Então, vocês, claro, já devem ter recebido o e-mail que foram inseridos ou inscritos do Moodle. Acho que as pessoas que me inscreveram para serem ouvintes, eu já fiz todo aquele procedimento para a gente poder ter acesso ao Moodle, porque toda a disciplina, o material vai estar lá, então slides, scripts, alguns materiais extras, então a gente vai precisar bastante sobre do Moodle. Então tenho certeza de que vocês sabem mexer lá e tenham entrado lá. Enfim, tem uma série de outras intervenções que a gente faz normalmente, mas quando era presencialmente, mas eu vou passar aqui, porque a gente não vai ter essa interação, pelo menos não de forma em tempo real, Então, essa disciplina, na verdade, ela foi planejada para durar ali 4 dias. Na verdade, o quinto dia, que seria sexta-feira, é um extra, são um conjunto de bônus. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque a parte grossa, digamos assim, dos métodos vão ser de segunda até quinta-feira. Então, na segunda a gente vai começar com a introdução, que a gente vai ver logo daqui a pouco. Uma rápida revisão sobre métodos de inferência filogenética, métodos para lidar com megafilógenes, e também eu vou falar um pouquinho sobre base de dados de atributos e filogenias, porque, como vocês vão ver, a parte da avaliação da disciplina vai depender de uma análise. Então, se você não tem um conjunto de dados já coletado ou não sabe onde conseguir, eu vou falar sobre aonde você pode conseguir isso, E uma parte também sobre desenhos de estudos comparativos. Como é que a gente faz para... Se a gente tem uma pergunta, que demanda uma abordagem comparativa e a gente quer usar esses métodos, como é que a gente faz para desenhar esse estudo, para coletar os dados, etc. E aí, claro, isso vai ser acompanhado por uma prática do R, que infelizmente nessa parte... nessa versão à distância vai ficar muito por conta de vocês, tá? Eu vou disponibilizar os scripts e aí a gente tira essas dúvidas depois, Eu espero que vocês vão tentar rodar pelo menos os scripts, e a gente tira essa dúvida mais naquelas reuniões no fim do dia, E aí na terça-feira a gente vai falar sobre modelos de evolução tanto para atributos contínuos, quanto para atributos categóricos. Sinal filogenético para tanto, de novo, atributos contínuos e categóricos. Na quarta-feira a gente vai falar sobre PGLS, e estimativa de estado ancestral, de novo, para caracteres contínuos e categóricos. Bom, então, já na quinta-feira a gente vai começar com a evolução correlacionada, Vou falar basicamente de 3 métodos. O primeiro deles é o método clássico lá do Mark Page, de 94, que é para correlacionar 2 atributos discretos, binários, Depois eu vou falar do método Threshold, que foi proposto recentemente pelo Felsenstein. E aí a implementação bayesiana desse método do Page, que está no Bayes Trace. Na verdade, a gente vai ver que o método do Page em si, ele praticamente não é usado, a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas dele. E o pessoal está usando mais a implementação bayesiana no Bayes Trace. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então a gente vai falar sobre ajuste de matrizes, de múltiplas matrizes de variância e covariância para uma filogenia. Então eu vou falar tanto da versão de máximo likelihood como da versão bayesiana, desse método. E aí a gente vai destrinchar, na verdade, esses modelos que são mais complexos, que são modelos que permitem que você estime várias taxas de evolução ao longo da filogenia, para grupos de espécies, e também estime múltiplos regimes, picos
ou ótimos adaptativos utilizando, né, o modelo Ornstein-Uhlenbeck. E a gente vai fazer uma prática no Surface, e aí eu vou, na verdade, essa prática nesse método mais recente, eu vou analisar mais ou menos, tem que preparar o script, porque esse método é um pouco mais, exige mais do computador, então talvez a gente só faça o do Surface, que também tem os seus problemas, né? E aí na sexta de manhã a gente vai ver que uma aula bem mais rápida e simples, porque eu vou falar sobre são duas partes, né? Então eu vou falar sobre a visualização de dados filogenéticos. Basicamente o que a gente vai fazer é rodar um script que tem uma demonstração das capacidades de gráficos, tanto do pacote PyTools quanto do Filosigno, né? E aí por fim eu vou falar sobre essa assim, a aula de fechamento de métodos para dados multivariados que foram, né, propostos muito recentemente, a partir de 2014 por ali, né? Só que isso vai ser muito resumido, vocês vão ver que eu não vou entrar em tantos detalhes sobre os métodos como eu fiz, né, como eu vou fazer na verdade ao longo da semana inteira. E aí normalmente a gente abre a parte que seria a parte da sexta tarde para dúvidas e discussões sobre os projetos, né, dos participantes da disciplina, e aí a gente vai fazer isso naqueles encontros, né? E aí a partir de agora eu preciso fazer uma ressalva, porque essa aula introdutória, né, ela foi pensada, ela foi planejada na verdade, assumindo que você já leu esses 3 revisões, né, que foram que eu coloquei naquela parte do Moodle como um material pré-curso, né? Vocês vão ver que se vocês, né, entrarem lá no Moodle, tem uma parte de pré-curso que contém essas 3 revisões, e além disso tem uma parte do R, né, como eu falei já anteriormente. Então vamos lá, a gente vai falar sobre esses 4 tópicos nessa primeira aula. Então para começar, vou fazer um brevíssimo histórico, né, sobre o desenvolvimento dos métodos comparativos, porque de novo eu vou assumir que você já leu esses artigos, né? Vou falar sobre métodos para reconstruir, né, ou estimar hipóteses filogenéticas, aí incluindo o Supertree, Supermatrix, e vou falar um pouquinho sobre NextGen também. E a gente vai ver que na verdade uma grande parte dessa primeira aula de segunda-feira vai ser justamente sobre métodos de inferência filogenética. E aí um outro tópico vai ser sobre os déficits darwinianos e rankerianos, né, que são basicamente os déficits, né, que é a falta de conhecimento sobre as relações filogenéticas entre as espécies e a falta de conhecimento sobre atributos, né, fenotípicos das espécies, né, ou atributos funcionais, né. E aí eu vou também falar sobre iniciativas recentes que surgiram na literatura para justamente suprir essa deficiência, né, esse déficit darwiniano, que permitem, né, na verdade, que a gente estime filogenias grandes, né, para grandes grupos de espécies, como o SuperSmart, o PASTIS, OpenTrueFLife, etc. E aí também, como eu disse, né, a gente vai aprender um pouquinho sobre como trabalhar com dados online, né, de atributos, né, e de filogenias também. E aí, claro, a gente vai falar sobre algumas perguntas que seriam as mais comuns em estudos de adaptação. E se a gente quiser estudar esse tipo ou estiver interessado nesse tipo de pergunta, a gente precisa de fato desenhar um estudo comparativo, e é isso que a gente vai aprender um pouquinho sobre 2 ferramentas, o Finder e o Filotargeting, e a gente também vai falar sobre métodos de imputação filogenética, né? Então vamos lá, né, começando de fato aqui a disciplina, a gente vai falar sobre métodos filogenéticos comparativos, e espero que a gente, né, aproveite essa semana, que ela seja, né, bastante proveitosa, né, apesar do formato online, à distância, que pode, né, eventualmente comprometer, principalmente a parte prática, mas a gente vai tentar lidar com isso da melhor forma possível, né? Então, se a gente pensar numa definição para métodos filogenéticos comparativos, nesse conjunto, né, que eu estou chamando de métodos filogenéticos comparativos, eles nada mais são do que métodos estatísticos, né, que usam a relação de parentesco entre as espécies para testar hipóteses evolutivas sobre os atributos delas, né, dessas espécies.
Então, aqui, antes da gente avançar, eu acho que é importante a gente fazer uma ressalva sobre métodos que são utilizados para obter ou inferir uma filogenia e métodos que são vai ser o tópico da disciplina, né, que utilizam uma filogenia, né? Claro que a gente vai precisar ser crítico, como eu já disse, né, sobre a filogenia em si, porque ela própria é uma hipótese, né? Mas aqui eu não vou falar sobre... claro que a gente vai ter essa introdução, essa breve introdução, mas eu não vou entrar em tantos detalhes sobre métodos de inferência filogenética. A disciplina não é sobre isso, né? E talvez eu nem seja a pessoa mais habilitada para falar sobre isso, mas a gente vai, né, aprender sobre métodos que utilizam uma filogenia, mesmo ela sendo uma hipótese, mesmo ela sendo, né, imperfeita, para testar hipóteses a partir dela, ou levando em conta essa filogenia. Então, quais seriam essas perguntas mais comuns que a gente tem na biologia comparada, né? É comum a gente ter estudos que se perguntam, né, qual o padrão filogenético de uma dada característica. Então, aqui a gente vai estar interessado basicamente em mapear um caractere, né, ou fazer uma estimativa de estado ancestral, né? Ou ainda, sobre qual processo e em qual velocidade uma característica evoluiu. Então, basicamente, aqui o que a gente está falando é sobre modo, né, e velocidade ou taxa evolutiva, né? Então, a gente vai falar sobre como isso pode ser abordado utilizando modelos de evolução alternativos, como Brownian Motion ou Ornstein-Uhlenbeck, né? O tempo e o modo da evolução, né? Um título de um livro clássico lá do Simpson. Uma outra pergunta comum é qual a correlação de uma determinada característica com outras, ou com uma variação ambiental. Então aqui a gente está pensando sobre modelos modelos lineares, né, tipo PGLS, ou de correlação mesmo, ou ainda, se a gente está pensando em variação ambiental, a gente vai estar falando sobre métodos de partição de variância, né, que a gente vai ver lá na sexta-feira. Então, um dos problemas que a gente vai ter aqui vai ser, né, na verdade, toda a literatura de métodos filogenéticos comparativos, ela surge, na verdade, porque existe esse problema, né, do parentesco comum, e a gente tem uma implicação disso para análises estatísticas, né? Então esse é o problema, na verdade, central que os métodos filogenéticos comparativos tentam resolver. A gente sabe que as espécies elas não são independentes e que elas compartilham, né, um parentesco comum, né, ancestrais comuns. Então, quando a gente está analisando duas características das espécies, então aqui a unidade amostral é a espécie, ou seja, essas características que eu estou chamando aqui simplesmente de x e y, elas são características, né, contínuas que foram medidas no nível da espécie. Então, a unidade amostral é a espécie. Então, se a gente quiser entender qual que é a relação entre essas duas características, seja elas, sei lá, tamanho do corpo e velocidade de fuga, né, de um predador, por exemplo, né? Se a gente fizer um scatter plot, né, tipo isso, a gente pode pensar que existe uma relação positiva, né, entre essas duas características x e y. O ponto até esse momento a gente não levou em conta, ou não considerou que essas espécies são de fato ligadas por uma relação de parentesco, né? E se a gente falar que esse grupo aqui ele pertence a uma linhagem e esse grupo aqui eles são mais relacionados entre si, né, por meio de uma outra estrutura de parentesco comum, aquela relação já parece que não faz tanto sentido, né? Que talvez a gente até tenha uma relação negativa, mas aqui não tem uma relação clara entre o x e y. Então, naquele primeiro exemplo, né, que eu dei para vocês, a gente na verdade a gente vai dizer que a gente até considera a filogenia, né? O ponto a gente não considera uma filogenia como a gente está pensando, no que a gente imagina que seja uma filogenia. Por quê? Porque quando a gente as nossas unidades amostrais são espécies, né? E a gente faz esse tipo de análise,
mesmo sem levar em conta a filogenia explicitamente, a gente pode entender que a gente está levando em conta a filogenia, né, mesmo que implicitamente. Só que a nossa filogenia seria uma coisa parecida com isso aqui, né, que é o que a gente vai chamar de filogenia em estrela, ou star phylogeny, a gente vai ver em alguns artigos, né, ou seja, é uma filogenia em que todas as espécies se originaram de um mesmo ancestral comum ao mesmo tempo, né, que é uma coisa bastante improvável, né, não é tão plausível isso, se a gente entender um pouquinho sobre como a evolução biológica funciona. Então uma estrutura parecida com isso é muito mais realista, né? Então aquele segundo exemplo lá, na verdade ela está muito mais próxima do que seria uma filogenia de fato real. Então o fato biológico, né, de que espécies mais próximas são mais parecidas ou tendem a ser mais parecidas, ele tem uma implicação estatística, né? Então a gente vai dizer que pelo fato, né, o porquê espécies mais próximas são ou tendem a ser mais parecidas entre si, a gente tem um problema em termos de graus de liberdade. A gente vai dizer que nesse caso, quando nossas unidades amostrais são espécies e a gente não leva em conta a filogenia, né, explicitamente pelo menos, a gente vai dizer que os graus de liberdade da nossa análise estão inflados, né? Por quê? Porque imagina que a gente está analisando um conjunto de dados de 30 espécies, né? E se a gente vai, sei lá, imagina fazer uma regressão linear. Se a gente pensar, né, ou levar em conta que a gente tem essas 30 espécies e elas de fato representam, né, unidades amostrais independentes, a gente vai estar cometendo um erro, né, que é o que a gente vai entender como, ou é chamado de pseudo-réplica filogenética, né? Ou seja, a gente está tratando espécies como entidades independentes entre si, como na verdade elas não são, elas claramente não são independentes, né? Porque elas justamente têm uma estrutura de parentesco que conecta elas, né? E é justamente essa estrutura de parentesco que faz com que elas, né, sejam mais relacionadas entre si, né, alguns pares de espécies, do que com outras. E isso faz com que a gente tenha mais, ou a gente informe erroneamente o nosso teste, a nossa análise, de que a gente tem mais graus de liberdade do que normalmente a gente tem, do que realmente a gente tem, tá bom? Então, historicamente, a gente tem um surgimento, né, desse conjunto de métodos, ou das análises, né, comparativas, lá pela década de 70, 60 na verdade, um pouquinho começa, mas com certeza a maioria dos métodos são na década de 70. Por quê? Porque a partir desse momento é que os pesquisadores começam a montar grandes bases de dados, né, coletados tanto em campo da literatura, né, e começam a se fazer perguntas como aquelas que a gente viu. E aí, até esse momento, até lá para a década de 70, o que a gente tem, na verdade, é uma análise que é comum, né, para esses métodos, que utiliza variações de uma nova hierárquica, né? O que uma nova hierárquica faz? Ela basicamente vai particionar uma variância, né, em diferentes níveis de um fator. Então, aqui, nesses trabalhos lá da década de 70, o que eles fizeram, ou o que eles faziam, particionar, utilizar um ranking taxonômico, né, e lineano de gênero, subfamília, família, ordem, etc., para particionar a variância, né, de um determinado atributo, etc. Então, eles utilizavam, na verdade, esse ranking taxonômico, né, como um proxy para a filogenia, como um substituto para a filogenia. Então, eles não levavam em conta explicitamente uma estrutura, né, filogenética. E aí, no ano de 85, né, 1985, a gente tem a publicação de dois grandes trabalhos, né, que eu considero a partir desse ano, aí sim, o começo de fato da literatura de métodos filogenéticos comparativos. O primeiro deles é o artigo que foi publicado pelo Cheverud e colaboradores, né, que propôs, né, o método autorregressivo do Cheverud, que a gente chama hoje em dia do método autorregressivo, que nada mais é, né, o que esses caras fizeram nesse artigo é basicamente
adaptar um método que já era utilizado há muito tempo, num contexto espacial, para o contexto filogenético. Então aqui o que eles estavam interessados é como é que a gente analisa essa correlação de uma variável, no caso, né, massa corpórea, né, ou peso corpóreo, que é uma medida de tamanho de corpo, com ela mesma, né, dado a filogenia, né? Então, qual que é a ideia aqui? A gente está fazendo uma relação de uma variável com ela mesma, então por isso que é auto-regressão ou autocorrelação, né? Só que utilizando a filogenia. Então, o que a gente quer ver até que ponto, né, até que profundidade na filogenia a gente tem um sinal ali desse parentesco, né, nessa característica que a gente está interessado. Então, é um método que foi utilizado, hoje em dia não é tão utilizado assim, porque tem outras alternativas, a gente vai ver algumas delas, né? Mas o método foi bastante importante, né? E nesse mesmo ano, como eu disse, a gente tem a publicação desse outro artigo, que é o Phylogenies and the Comparative Method, que é um clássico, né, de todos os tempos, do Joseph Felsenstein, né? Que ele vai introduzir com esse artigo o PIC, né, que é o contraste independente filogenético, né, Phylogenetic Independent Contrast, né, PICs. Então aqui é basicamente um método, né, para relacionar, para tentar resolver aquele problema lá que a gente viu no exemplo, né. Você está relacionando duas variáveis contínuas, né, lineares, e quer levar em conta, quer considerar a filogenia. Então é isso que um PIC faz, né? Isso que um contraste independente faz. Aqui a gente não vai falar sobre os contrastes, porque a gente vai ver que os contrastes eles são equivalentes ao PGLS, né, quando a gente assume movimento browniano no PGLS, né? Então, como o PGLS é um pouco mais flexível do que o PIC, eu decidi só tratar do PGLS, tudo bem? Mas aí com certeza esses dois artigos são com certeza são chaves, né? Eles são divisores de área. E aí logo em seguida a gente vai ver que em 91 a gente já tem um primeiro livro ali que vai fazer uma revisão. E aí, claro, a partir desse ano de 85 a gente tem uma proliferação de vários métodos, a ponto de 6 anos depois a gente tem uma compilação deles todos nesse livro de dois biólogos, né? Britânicos, do Paul Harvey e do Mark Pagel, né, que é um livro com certeza clássico, né? E aí, 20 anos depois, né, a gente tem a publicação desse outro livro do Charles Nunn, que é um antropólogo evolutivo, né, um bioantropólogo, digamos assim. Ele trabalha bastante com primatas, mas fazendo perguntas tanto em termos de cultura, mas em termos de biologia, né, antropologia biológica, né. Então, assim, é um livro que ele traz tanto essa parte da aplicação desses métodos para estudar cultura e língua, quanto a parte mais biológica. Então, é um livro bastante interessante, é um livro introdutório, assim. E aí, em 2015, a gente tem um workshop, né, em Sevilha, na Espanha, que foi convidado vários pesquisadores para falar nesse workshop, e aí alguns deles, né, uns medalhões aí da área, tipo o Anthony Ives, aqui a gente tem o Thomas Hansen, a Emília Martins, que é uma brasileira, né, que trabalha nos Estados Unidos, o Liam Revel, né, que é quem mantém o PhyTools, né, o próprio Charles Nunn e outras pessoas, né, com certeza, que contribuíram. E aí, a partir desse workshop, a gente tem a publicação desse livro, que é um livro editado, né, que vai conter vários capítulos independentes, né, entre si, sobre uma série de métodos filogenéticos. Então, aqui, eu não, apesar de ser um livro mais recente, eu não recomendo que você que queira começar, né, a estudar essa área, não comece por ele, né, porque ele é um livro que ele vai falar de alguns métodos, inclusive alguns temas bem avançados, assim. Então comece por aqueles dois anteriores que eu mostrei lá. E aí a gente tem como eu disse, né, a gente tem essa explosão de métodos
que foram sendo criados lá a partir de 85, mais recentemente a gente tem uma utilização deles para outras áreas, né, além da biologia comparada em si. Então a gente tem exemplos muito legais para estudar evolução cultural e até política. Então, por exemplo, esse artigo eu gosto bastante, né, do grupo lá do Quentin Atkinson e do Gray, que eles estavam interessados, na verdade, em estudar em como as instituições, né, políticas e econômicas de países, elas são moldadas por relações históricas, né, em termos de linguagem, né, e cultura entre países, né. Então, por exemplo, a gente vai ver que as instituições, né, tanto políticas quanto econômicas, da Austrália, da África do Sul e dos Estados Unidos, elas são muito mais parecidas entre si do que da Austrália com o Brasil, né, porque justamente os países eles foram colonizados por potências diferentes, né, potências europeias diferentes. E além disso, a gente tem um exemplo muito legal também, desse mesmo grupo, que utiliza que é basicamente um laboratório a céu aberto, né? Esse sistema lá do Sudeste Asiático e das ilhas do Pacífico Sul, né? Da Polinésia, né? Então aqui a gente tem hoje em dia, né, várias filogenias de línguas, né, que são faladas nessa região, e aí o que se faz é utilizar essas filogenias para testar hipóteses tanto em termos de evolução da própria língua, né, como a gente viu nesse caso aqui, né, um artigo da Science, né, que está tentando entender como que a evolução dessas próprias línguas se deu, né, ao longo do tempo. E um outro exemplo é que pode-se utilizar essa própria filogenia de línguas, que vão representar justamente essas culturas, para estudar como instituições políticas, né, são criadas e evoluem. Então, nesse artigo aqui da Nature, eles utilizaram, né, esse mesmo grupo utilizou uma filogenia de línguas para estudar como, por exemplo, a complexidade de nações, né, de estados-nações evoluiu. Então, a gente tem desde estados que são acéfalos, né, sem comando, até chefia simples, complexo, e até um estado, né, com várias hierarquias. Então, aqui a gente basicamente eles vão utilizar, os autores, né, duas técnicas, dois métodos que a gente vai cobrir durante essa semana, que o primeiro deles, né, uma estimativa de estado ancestral, né, e o outro é um ajuste esse artigo da Nature, como eu disse, um ajuste de modelos para atributos discretos, né. Então, essas, como eu disse, são estágios, né, de desenvolvimento de estados-nações, e a gente pode querer entender qual que é a taxa de transição entre esses estados, né, desse caractere, né, que seria justamente como esses estados-nações se organizam. Então, por exemplo, aqui a grossura da seta, o tamanho da seta, ele vai indicar para você qual a probabilidade da gente transitar, né, de um estado de caractere para o outro. Então, por exemplo, é muito mais simples você, sendo uma nação com chefia simples, mudar para complexo, do que sendo complexo você mudar para uma organização de estado, né, por exemplo. A gente vai ver como esses métodos funcionam. Um outro exemplo muito legal que eu gosto também dessa área de evolução cultural e linguística comparada é esse aqui, né, que é bastante recente. Então, esses autores utilizaram uma filogenia de línguas que faz parte do tronco dos proto-indo-europeus, né, do qual o português faz parte, para estudar a evolução e o compartilhamento de folk tales, que seriam contos de fadas, ou histórias que são passadas pela tradição oral, né? Então, olha só que interessante, né, o que eles encontraram. Além disso, nós mostramos que essas tradições orais provavelmente se originaram bem antes da emergência do registro literário, do registro escrito. E encontramos evidências de um conto, que seria o Ferreiro e o Demônio, pode ser traçado até a idade do bronze. Então, assim, uma coisa muito interessante, né? E como é que eles sabem
a idade do bronze? Porque uma coisa interessante que pode ser feita nessa filogenia é que ela pode ser datada também. Então, assim, se a gente combinar, na verdade, técnicas de estimativa de estado ancestral, né, e a datação dessa filogenia de línguas, a gente consegue chegar nesse tipo de conclusão, né? Mas o que é uma filogenia? O que ela representa? Eu não sei se todo mundo tem essa mesma visão, então antes da gente continuar essa introdução, eu acho que é importante a gente deixar claro isso, né? Então a gente pode analisar o que a filogenia representa utilizando escalas de parentesco. O que eu quero dizer com isso? A gente pode entender, por exemplo, nesse caso aqui a gente tem indivíduos, né, de borboletas, só que se a gente andar para trás em termos de geração, né, a gente vai ver que esses indivíduos eles tiveram pais, né? Então, se a gente considerar que esse par de borboletas, que seriam os pais dessas 3 borboletas aqui, enquanto que essa borboleta aqui é filha desses outros pais aqui, a gente vai chegar à conclusão de que a gente espera que essas 2 borboletas sejam muito mais parecidas entre si do que essa com essa aqui, correto? E se a gente for fazendo esse mesmo raciocínio, né, a gente pode chegar no nível de famílias, ou seja, são linhas de parentesco, né, que se ligam entre si, né, que eventualmente, né, se conectam num estado ainda mais anterior, para uma geração mais ainda. E aí, se a gente olhar agora, se tiver um zoom out e chegar na escala de populações, ou seja, conjuntos de famílias, e a gente ignorar a variação individual, a gente vai ver que tem uma rede entrelaçada aí de relações, né? E se a gente fizer ainda um outro zoom out, a gente vai ver que conjuntos de populações, que são espécies, têm uma estrutura similar. E o que é a filogenia? Ela nada mais é do que justamente a representação disso, né? Aqui nesses ramos da filogenia, tudo isso aqui está acontecendo, né? Então, são indivíduos que estão se reproduzindo, né, deixando descendentes, e esse processo de descendência comum, né, e essa modificação de uma geração para outra em termos de fenótipo, seja molecular ou morfológico, ele vai deixando um traço, né? E é isso justamente isso que a filogenia representa, isso que ela captura. Então, esse raciocínio, né, que eu usei essa teoria que a gente chama hoje em dia de coalescente, né, de pegar um indivíduo e ir olhando para o histórico dele, de família, populações, etc. Ajuda a gente a entender o que de fato é uma filogenia. Então eu queria que vocês tivessem ao longo, né, dessa semana essa ideia de uma filogenia, tudo bem? Porque o que a gente vai estar estudando, na verdade, quando a gente estuda a relação de um parentesco, ou na verdade a gente utiliza essa relação de parentesco para estudar como atributos evoluíram, a gente não está medindo o atributo na espécie, tudo bem? Vocês com certeza sabem disso. A espécie é um conceito. Aonde a gente vai estar medindo, na verdade, é no indivíduo, né? Então, quando a gente falar aqui do comprimento do ramo de uma filogenia, tenham em mente que tudo isso aqui está acontecendo dentro desse ramo da filogenia, tudo bem? Alguns conceitos importantes em termos de filogenia ainda. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Então é importante a gente ter esses conceitos bem claros, né? Então, numa filogenia a gente pode ter terminais ou tips, que é justamente a ponta de uma filogenia, onde vai estar representada justamente a espécie. Se a gente considerar aqui grupos de espécies, né, monofiléticos, que tem um descendente, né, um ancestral comum, a gente pode se referir a isso como um clado ou como uma linhagem, tá? Então aqui a gente tem uma linhagem, aqui a gente tem uma outra linhagem, um clado, né? Porque todos eles são descendentes desse único ancestral comum. Então aqui isso é um nó, isso é um nó, isso é um nó. A gente define clados, né, baseado nesses nós. E aí, no nó mais ancestral da filogenia, a gente dá o nome de raiz. Tá? Esse é o nó mais... é o primeiro nó, digamos assim, da filogenia. E aí, se a gente estiver se referindo ao ramo, né, que conecta as espécies, a gente vai se referir a ele como ramo ou comprimento de ramo, né? Eu vou falar bastante sobre isso, né? E aí a gente pode ter duas conformações de filogenia. A gente pode ter uma coisa parecida com o que eu mostrei antes, né? Uma filogenia enraizada, né?
e uma filogenia não enraizada. Então aqui é importante a gente falar sobre isso, porque alguns métodos de inferência filogenética, eles obtêm, né, filogenias que não são enraizadas. O ponto é, para a grandíssima maioria dos métodos comparativos, a gente precisa de uma árvore enraizada, né? Então é importante a gente, se você não tem uma árvore enraizada, a gente vai precisar saber como enraizar uma árvore. E aí você também já sabe disso, com certeza você lembra das aulas lá de sistemática, a gente pode enraizar uma filogenia de diferentes formas, né? Então imagina a gente tem uma árvore não enraizada aqui, e a gente considera que o táxon A vai ser o nosso grupo externo, né? O outgroup. Se a gente fizer isso, o que a gente vai fazer? O que vai acontecer? O táxon A vai ser grupo irmão de todos o restante, né? E se a gente enraizar em outras partes da filogenia, com certeza a conformação da árvore enraizada vai mudar também, né? Como nesse caso aqui, se a gente enraizar aqui no meio, o C e D vão ficar mais parecidos, mais próximos, e o A e B mais próximos. Então é importante a gente entender as consequências disso, né? Claro, a definição do grupo externo é uma questão à parte, né? Não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas você precisa de critérios para definir esses grupos externos, né? Além disso, o que eu queria também falar era sobre politomia e dicotomia, né? O que a gente vai chamar de dicotomia, que seria uma árvore perfeita, né? É quando de um nó a gente só tem dois outros ramos saindo dele, enquanto que a politomia a gente tem 3 ou mais, né? Então é importante a gente talvez fazer essa distinção entre uma politomia que a gente chama de soft e hard polytomy, né? Então, hoje em dia, essa definição talvez não seja nem lá tão importante, porque alguns métodos, né, de inferência já avançaram bastante. Mas até talvez há bem pouco tempo atrás a gente fazia essa distinção. Então, quando você obtém uma politomia numa filogenia, a gente pode pensar que ela pode ser tanto soft ou hard polytomy, né? Uma soft polytomy seria quando os dados disponíveis não conseguem discriminar a ordem de divergência, né? Devido justamente à velocidade dessa divergência. Então, aqui no caso, uma soft polytomy não seria uma politomia real, né? Agora, uma hard polytomy seria quando de fato houve, né, uma quebra que não deu origem a somente duas espécies, e sim mais linhagens ao mesmo tempo, né? Por exemplo, quando você tem uma explosão radiativa, né? Além disso, a gente tem, né, uma árvore filogenética, pode ser de vários tipos. Por exemplo, quando você tem um cladograma, que aqui você está interessado justamente ou somente, né, na relação de parentesco entre os terminais e nos caracteres, né, que separam eles, né? Então aqui o comprimento do ramo ele não é importante, né? Você não se preocupa tanto com isso quando você está inferindo um cladograma. Essas árvores não vão ser úteis para a gente, né? Justamente pela falta do comprimento de ramo. Você também pode ter um filograma, né? Em que os comprimentos de ramo eles vão simplesmente refletir a divergência entre as espécies. A divergência pode ser, por exemplo, em número de substituições de nucleotídeos. Normalmente isso é acompanhado por uma escalinha aqui, né? Que representa justamente, né, esse número de divergência de nucleotídeos, enfim. Pode ser aminoácido também, se você está usando sequência de proteínas, né? E aí um cronograma é uma árvore que é um filograma, né? Só que ela é datada. Então o comprimento do ramo ele vai refletir tempo de divergência, tempo mesmo, né? Geológico, enfim, tempo cronológico, né? De divergência. Então a gente normalmente é acompanhada por essas barrinhas que vão indicar justamente a incerteza em relação às datas, né? Então aqui você tem um nó que tem uma determinada data, só que ele tem um possível intervalo ali de confiança dessa data, né? Normalmente isso é medido em milhões de anos, né? E aí, o que acontece? Normalmente você obtém um filograma, né? Alguns métodos permitem que você
infira diretamente um cronograma, né? Só que outros não, você precisa obter uma árvore que é um filograma, que por definição é não ultramétrica, né? Ou seja, os comprimentos de ramos vão indicar aqui unidade de divergência em termos de nucleotídeos, por exemplo. E você eventualmente pode ultrametrizar, né? Você tornar uma árvore não ultramétrica em uma árvore ultramétrica, como nesse caso aqui, uma árvore datada, como eu disse. Então, nesse caso, o que a gente tem? Uma árvore ultramétrica é aquela em que as espécies elas estão ordenadas, tá vendo? Todas elas, né, os tipos da filogenia, elas estão no mesmo ponto, né? Enquanto que aqui vocês veem que tem algumas espécies que estão mais distantes, né, nessa escala horizontal aqui do que outras, né? Porque justamente o comprimento de ramo reflete, né, ele é informativo no sentido de número de substituições. Então, por exemplo, essa espécie aqui a gente pode dizer que ela tem mais substituições, né, de nucleotídeos do que essa aqui, né, por exemplo. Enquanto que aqui o que importa é esse tempo de divergência. Então, os nós aqui, por isso que eles são importantes, né, na posição dos nós aqui ao longo dessa escala de tempo, né. A gente normalmente, ou geralmente, tem uma representação de uma filogenia dessa forma, com as espécies, os tipos, e aí tem alguns números aqui próximos dos tipos, né? Próximos dos nós, desculpa. Isso geralmente representa uma medida de suporte de nó, né? A gente tem vários tipos de medidas de suporte de nó, né? Critério de Bremer, bootstrap, probabilidade posterior, né? Que é lá do critério bayesiano. Então, essa é uma medida que, independente de qual seja, ela vai mostrar para a gente o grau de confiança de que essa relação aqui, né, que deriva desse nó, ela seja, né, suportada ou não pelos dados. Então, essa é a ideia. Quanto maior, melhor. Aqui, como caso, normalmente, ou nesse exemplo aqui, muito provavelmente esses números se referem à probabilidade posterior. Então, nesse caso aqui, quanto mais próximo de 1 ou de 100, melhor, né? E aí, como é que a gente faz? A gente tem uma filogenia, né, de diferentes formas aqui lá, e a gente precisa colocar ela para dentro do computador, né, para trabalhar com ela, para as análises comparadas, né, que eu digo. Então, como que a gente descreve uma filogenia? A gente tem alguns formatos, né, o primeiro deles que foi criado, com certeza, foi o formato Newick. Então, ele é um formato parentético, né, que a gente vai dizer, que vai representar justamente a relação entre as espécies por meio desses parênteses e vírgulas. Então, por exemplo, a gente tem uma árvore parecida com essa aqui, em que as espécies A, C e E elas são mais parecidas, né? Elas saem de uma politomia, mais parecidas entre si do que as B e A, B e D. Então, a gente representa ela dessa forma, né? As espécies A, C e E, elas estão agrupadas num clado, e a B e a D elas estão, né, divergindo anteriormente. E aí a gente tem um ponto e vírgula aqui, né? Isso quer dizer que a árvore é enraizada, justamente esse ponto aqui. Então, é muito importante a gente entender esse formato, tá? A gente entender como é que ele funciona, porque a gente vai usá-lo ao longo da disciplina inteira. Então, uma curiosidade, na verdade, o nome Newick foi criado a partir desse restaurante, né, de lagosta lá da Nova Inglaterra. Então os autores, né, entre eles o Joseph Eisenstein, ele estava, né, junto com outros caras na hora de criar esse esquema para descrever aves filogenéticas, e eles estavam jantando nesse restaurante, então por isso que eles deram o nome dele, né? Então o Newick, ele como eu disse, né, ele é um formato até de certa forma flexível, porque ele permite que você incorpore ou descreva vários aspectos da filogenia. Então, além da posição em si, né, ou a topologia de uma árvore, como eu disse, né, a gente pode dizer se a árvore é enraizada ou não. E além disso, a gente pode também ter informações sobre o comprimento de ramo. Então, por exemplo, nesse esquema aqui, a gente tem, né, um táxon A, que vai ter um comprimento de ramo 0,1,
né, é justamente o que a gente tem aqui nesse exemplo, e ele é parente próximo da espécie B, que tem o seu próprio comprimento de ramo, e aí a gente tem um outro clado separado, né, que é composto por C e D, que tem o seu próprio comprimento de ramo. Só que esse C e D ele é ligado ao restante da filogenia por um outro comprimento de ramo, com o comprimento, o 0,5. Então a gente diz que esse conjunto aqui de espécies tem esse comprimento de ramo de 0,5. Então é um formato bastante interessante, na verdade, tanto que ele é usado até hoje, né, para descrever filogenias, e é importante a gente entender como é que justamente ele funciona, né? Além disso, a gente pode ter outros tipos de informações vinculados ao NeoWiki. Então, como eu disse, além de ser a topologia, por exemplo, A e B, a gente pode ter o comprimento de ramo, né, das espécies respectivas. Aqui de novo, né, a gente representando aqui a raiz pelo ponto e vírgula. A gente pode indicar também, né, o comprimento de ramo que liga esse clado, né, que é por 2, e depois o comprimento de ramo exclusivo do C, que é o 2.6. Só que além disso, a gente pode também dizer, né, nomear nós. Então aqui no caso, o nó que une o A e B, eu posso dar um nome para ele, né? E aí sim indicar que esse nó ele tem um comprimento de 2.0. Então aqui a gente diz que antes, né, dos dois pontos e entre os dois pontos e o parênteses, a gente dá esse nome de NU. E aí, claro, a gente pode dar quantos nomes de nós se a gente quiser, né? No caso aqui a raiz, né? Então, depois disso, depois do NeoWiki, a gente tem a criação de um outro formato, que é o Nexus, né? O Nexus ele é uma expansão do NeoWiki, né? Ele foi criado em grande parte por esses dois irmãos, né? O Davidson e o Wayne Madison, e junto com o David Swarford, né? Que é o cara lá a gente vai falar sobre o Pulp, né? O criador do Pulp. Então o Nexus, na verdade, ele permite que você descreva uma filogenia usando o NeoWiki, só que acrescentando mais informações, né? Além disso, a gente tem, na verdade, é um bloco de texto, claro, né? Só que ele vai ter vários componentes, né? Então ele sempre começa assim, como um jogo da velha, enfim, hashtag, se você quiser, dizendo Nexus, e ele termina com esse end, né, e o ponto e vírgula. Então aqui a gente vai dizer, por exemplo, tem um bloco de taxa, né, que é o bloco das espécies, e ele vai dizer que você tem, nesse exemplo aqui, 5 espécies, e ele também te diz que o nome dessas espécies, ou os taxa labels, são esses daqui. Então é simplesmente uma lista. E aí, até agora a gente não tem filogenia, tá? E aí é onde a gente vai ter, né? O que mais a gente pode ter no Nexus diferentemente do NeoWiki? A gente pode ter um bloco que é uma matriz de caracteres, por exemplo. E esse caracteres pode ser molecular ou morfológico. Nesse exemplo aqui, ele é um bloco de nucleotídeos, né? Então aqui de novo a gente tem os 5 táxons e o número de caracteres é 54, justamente o número de posições aqui, né? E aí, por fim, a gente tem a filogenia em si, né? Que é chamado de tree block. Então aqui o que acontece? A gente tem um NeoWiki, olha só, que é justamente esse formato parentético aqui. Na verdade, nesse exemplo aqui são duas árvores e não uma só, né? Que a gente está chamando de tree 1 e tree 2. E aí o que acontece? O NeoWiki em si, ele não aparece o nome da espécie, né? Vocês verem aqui, aparece número. Então, para isso, na verdade, a gente precisa ter outra parte desse bloco, que é o translate, que é justamente quando o número se refere à espécie. Então, na verdade, para ler uma filogenia, a gente vai precisar dessas duas informações aqui. A gente vai aprender como importar o NeoWiki, aprender como importar
um Nexus depois, né? E aí, mais recentemente, a gente tem a publicação desse novo formato, né? Que ainda está sendo adaptado em alguns softwares, que é o NextML. Então, na verdade, é uma expansão ainda do Nexus para poder incorporar mais e mais informação. Então, como eu disse, isso foi criado lá em 2012, então, portanto, bem recentemente mesmo, né? E aí, o interessante é que a gente tem, por exemplo, né, no Wiki, como a gente diz, o que a gente pode guardar no arquivo no Wiki? A topologia, com os comprimentos de ramo, né, que a gente viu, e aí aqueles valores lá, como eu mostrei para vocês, do número de nós, né, o nome do nó, ele pode ser um número também, que vai representar o suporte, né, daquele nó. E claro, pode ter ali o nome das espécies, claro, né. Aí a gente viu que o Nexus ele expande um pouco isso, né? Então a gente pode ter tanto dados de sequência molecular, né, morfológica, aquelas matrizes. A gente pode também ter, né, algum tipo de extensão e eventualmente pode, né, publicar isso num formato específico. A proposta do NextML é que a gente incorpore uma série de informações, incluindo aí informações de georreferência, né, onde você coletou a espécie, né, o suporte de dados, né, outros tipos de dados alternativos, anotação e tudo mais. Isso em formato XML, então por isso que é um formato parecido com uma planilha, né? Eu acho que eu não mostrei aqui, porque é um código, na verdade, né? Não é uma planilha, mas é um código comentado, então tem